Olá, meus amigos, tudo bem? Luiz Leão da seu La Esqueira FC, tudo bem? E aí, tudo em paz? Papo de boteco. Pois é, 24 de junho de 2024. Fernando Diniz não é mais treinador do Fluminense, o que não é novidade para ninguém nesse exato momento. Eu estava com minha esposa, nós estávamos no shopping para assistir um filme no cinema. Vou indicar para vocês esse filme, é um desenho animado, mas faz a gente pensar um pouco. Divertidamente 2. Assista. É um desenho, mas tem um conteúdo nesse desenho que faz a gente ter um pouco de reflexão. Por incrível que pareça, vale a pena não só levar seus filhos, mas também você também assistir e perceber a mensagem que esse desenho passa para você. E deveria passar essa mensagem também para o nosso presidente Mário Bittencourt e para o treinador Diniz, que acaba de ser demitido do Fluminense. Falar de Diniz no Fluminense nessa segunda passagem, eu tenho que me lembrar da primeira passagem bem rápido. 2019, quando o Diniz chega no Fluminense, não conhecia direito o trabalho dele, até porque tinha uma rápida passagem pelo Atlético Paranaense e no time que ele treinou no interior paulista. Mas Diniz, com aquele elenco ruim tecnicamente, o Fluminense não estava vivendo um bom momento financeiramente, como até hoje não está vivendo, mas hoje as perspectivas são melhores que 2019. Fez um time tecnicamente ruim jogar futebol. Um futebol vistoso, um futebol envolvente e um futebol audacioso contra qualquer time que viesse jogar contra o Fluminense, tanto dentro e fora de casa. O Fluminense, com o Diniz 2019, me deixou uma esperança assim espetacular, porque ele trabalhava com jogadores que tinha ali fraco tecnicamente, mal tecnicamente, fazia aqueles caras jogarem futebol que nunca jogou na vida. Então, que hoje a gente vê o estilo de Diniz já tinha sido implementado em 2019 com o Fluminense. Tinha alguns jogadores interessantes no elenco, tinha acabado de chegar Ganso para o Fluminense, Alan, que hoje é reserva do Flamengo, entre outros jogadores, Luciano, que é o atacante do São Paulo, Digão, que era o zagueiro oriundo do título brasileiro. Então tinha algumas peças interessantes e um lateral esquerdo que não era lateral esquerdo, era meio de campo, foi para lateral esquerda, hoje está fazendo uma boa carreira na Campeonato Espanhol, esqueci o nome dele agora, mas um baita no lateral esquerdo se transformou, que Diniz conseguiu transformar isso. Então, com esse elenco reduzido, ele consegue revelar jogadores da base de Xerém, João Pedro, Marcos Paulo, e pegou o próprio atacante que hoje está no Flamengo, Pedro Queixada, que vem machucado, e botou para jogar. Então ele fez esse time jogar futebol. Mas o que acontece? O time atacava 20, 30, 40 vezes, ia no ataque 20 vezes, chegava na frente e não fazia o gol, e no contra-ataque tomava gol. Foram várias e várias e várias partidas que era assim, o Fluminense massacrava, não conseguia organizar a parte defensiva, tomava o contra-ataque e perdia a partida. Mas por incrível que pareça, as derrotas que Diniz tinha naquele momento não eram derrotas de um time jogando ruim, e sim pelo sistema defensivo que ele ainda não tinha encontrado um jeito de jogar. Isso foi 2019, sua primeira passagem. Diniz sai do Fluminense, o mundo dá várias voltas, movimento de translação e rotação do planeta Terra. 2022, Diniz volta para o Fluminense. Aí começa o grande legado. Eu posso dizer para você aqui que eu, como torcedor do Fluminense, o futebol jogado pelo time treinado por Diniz em 2022 foi o melhor Fluminense que eu já vi jogar na minha vida. Olha que o Fluminense em 2022, quando o Diniz chega até o final do ano, não ganhou nenhum título. Claro, o Fluminense ganhou o Campeonato Carioca 2022 com o Abel Braga. Mas 2022, quando o Diniz chega no Fluminense até dezembro, foi o melhor Fluminense que eu já vi jogar na minha vida. Independente onde jogava, o Fluminense jogava futebol, era envolvente, toque de bola, triangulação. O que vocês chamam de dinizismo, ali foi o ápice do dinizismo. Foi eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil. Tivemos alguns problemas. O terceiro cartão amarelo de André
e a saída de Nonato, que acabou com o meio de campo, que já estava muito bem encaixado, Nonato e André, e ele perdeu de imediato na segunda partida, após ter empatado no Maracanã 2-2, e aí ele perdeu esse meio de campo para jogar contra o Corinthians lá na Arena Itaquerão, e o Fluminense foi eliminado por 3-0. Ali, o Fluminense estava vindo de uma sequência negativa, e muitos torcedores pediam sair de Diniz ali. E aí eu falava para os meus amigos, cara, eu quero Diniz, 10 anos no Fluminense. Que Diniz está fazendo esse time jogar. E esse time ser mantido aí por Diniz, a gente conseguir vai para a Libertadores, vamos conseguir ganhar a Libertadores ano que vem, porque ele está criando uma base excelente. O Fluminense jogou bola 2022. O torcedor vai lembrar do ano do maior título, que é 2023. Mas o Fluminense, em 2022, jogou muito futebol. Eu queria muito que o Fluminense ganhasse a Libertadores em 2022 com aquele futebol. Queria premiar o verdadeiro futebol que Diniz implantou no Fluminense. Mas tinha um detalhe. O Fluminense não conseguia ser, melhor, Diniz não conseguia ser, naquele momento, um time de resultado. Um time copeiro, coeso e que conseguisse ganhar títulos. Um time de ser campeão. Ali ele não conseguiu em 2022. Mas criou a raiz. E essa raiz, foi plantada em 2022 para colher em 2023. Os 6 primeiros meses de 2023 do Fluminense foi muito semelhante a 2022, mas veio com eles os resultados. Foi o bicampeonato carioca, espetacular aquela virada em cima do Flamengo na final. Você toma 2-0 no primeiro Fla-Flu e ganha de 4-1. O Fluminense jogou com muita facilidade. O Fluminense ganhou do River Plate com muita facilidade, contra o Cruzeiro com muita facilidade. Os adversários que o Fluminense pegava e quando o time encaixava, era muita facilidade o Fluminense jogar. Aí veio o primeiro momento de negação, que a gente perde todos ao lado esquerdo no período em que a queda de rendimento do Fluminense foi muito grande. O Fluminense cai em rendimento, você perde totalmente o lado esquerdo e veio uma situação inevitável. O Diniz foi convidado para a seleção brasileira. A cabeça do cara bugou, irmão. A cabeça do cara bugou e ele aceitou. Mas Mário só liberava ele no Fluminense. E ele foi. O rendimento fez assim no Fluminense. Caiu. E aí? Liberava Diniz com a campanha da Libertadores em pró? Não. Manteve Diniz. Mário fez certo. Não liberou Diniz 100%. Mário fez certo. O que aconteceu? O Fluminense foi campeão da Libertadores. Uma caminhada assim surreal. Uma caminhada grande e vitoriosa. E Diniz tem sim grande parte da parcela de êxito nesse título. A sua ousadia no 4-2-4 contra o Olímpia foi espetacular. E aí começa a questão também da inexperiência e às vezes da teimosia. Ele bota o 4-2-4 contra o Olímpia dentro e fora de casa, porque o Olímpia jogava todo atrás. E foi tentar fazer isso contra o Inter no primeiro jogo. Quase custou a nossa classificação para a final. Porque além de saímos ganhando, jogando bem, mas aí o Inter entendeu que o meio de campo nosso era falho. Aqueceu o meio de campo, começou a dominar a partida, o Inter chega ao empate e nós temos um jogador expulso. Mas aquele título era para ser nosso, era para ser Diniz, era para ser do Fluminense. Porque mesmo com um a menos, Cano faz um golaço e empata o jogo. No jogo no Beira-Rio, Diniz teve o fator ousadia também. Enquanto o Inter faz 1-0 no primeiro tempo, o Inter dominava a partida. Todo o processo do primeiro tempo favorável ao Inter. Além de dominar a partida, tivemos também momentos assim inusitados. Bolas de frente para o gol, pro nosso gol. O atacante do Inter perdeu vários gols. Vou repetir, perder gol faz parte do futebol. E isso ninguém vai dizer que o Fluminense só foi campeão porque René Valencia perdeu vários gols. Esquece, perder gol faz parte do futebol. E aí no segundo tempo o Diniz foi ousado. Quando não tinha nada que fazer, ele colocou 4 atacantes, tirou um zagueiro e empurrou o time todo para frente. Viu a virada para a gente histórica. Quando a gente consegue fazer o segundo gol, o que ele faz? Tira um dos atacantes, coloca um zagueiro, vamos segurar o jogo. Essa ousadia, Diniz sempre teve e acertava. E esse foi espetacular. Fomos campeões da Libertadores com ousadia de Diniz.
por enxergar o jogo, a maneira de estar fazendo a mudança ideal naquele momento. Perfeito. Fomos campeões, chegamos à semifinal do Mundial de Clubes, chegamos à final e perdemos para o City. E ali era inevitável. Campeões da Recopa, beleza. Mas aí veio 2024. O time já não andava mais como o Diniz queria. Diniz, ele perde Nino e é o seguinte, muita gente vai dizer, mas perdeu Nino, perdeu tudo. Calma. A perda, quando ele perde Nino, Diniz começa a mexer no time todo. E isso aí foi o grande momento negativo dele esse ano. Foram 6 meses que Diniz tentou ajustar o time com a saída de Nino. Então, foram 6 meses, talvez, de espera para o Thiago Silva. A gente não sabe, bastidor de futebol a gente não sabe. Mas foram 6 meses que Diniz não conseguiu fazer esse time jogar. E está custando caro, porque o time hoje é o último colocado do futebol brasileiro. E com o próprio Diniz, que deu tantas alegrias para a gente, não estava conseguindo reorganizar essa equipe e dar um gás, uma energia a mais para poder reagir nesse momento difícil. Tá passando um avião aqui, todo mundo sabe que é papo de boteco. Mas Diniz, você tentou, a gente sabe que você tentou. Você não estava ali de sacanagem. Mas alguns momentos parecia que estava chutando um balde. E o jogo contra o Fla-Flu, aquele meio de campo que você colocou, é como se estivesse chutando um balde. A gente sabe do que você foi muito importante para o Fluminense nessa caminhada 2022-23 e até o título da Recopa. Um ciclo que ele teve início, meio e fim. O ciclo que você teve que passar por isso. Você ainda é um treinador muito novo. E é novo mesmo. Pode estar entre os 5 treinadores mais novos que ganhou a Libertadores. Mérito seu e da equipe que abraçou sua ideia. Mas você insistiu muito em alguns erros. E você sabe qual for. Talvez você saindo do Fluminense, você vai enxergar que a autoconfiança que você tem naquilo que você acredita, que você diz que é coisa da sua vida, possa ser seu grande erro. Escutar, aprender, estudar, se dedicar ainda mais do que você faz é o ideal. Você parou no tempo, infelizmente eu estou falando isso. Você parou no tempo. Quando um time ele chama muita atenção dos adversários, você é estudado. E você sabia que seu time era estudado, mas não fez nada para mudar. Ou melhor, você optou de mudar de jogador de posição, onde não rendia ali, você insistia em mudar de jogador de posição. Você conseguiu montar um excelente meio de campo e ao mesmo tempo destruir. Quando você insistia com o André na zaga, com o Martinelli na zaga, você acabava com o seu meio de campo, que era o que te dava melhor fruto no seu estilo de jogo. Toque de bola, saída rápida, quebra de linhas. Mas infelizmente, Diniz, hoje você não faz mais parte do Fluminense. Eu queria você por 10 anos, mas o Diniz que eu queria por 10 anos é o Diniz de 2022 e 2023. Esse Diniz de teimoso, muito teimoso, 2024, eu não queria nem por 6 meses. Porque foram 6 meses que pode estar colocando o Fluminense na segunda divisão. Espero que não. Mas você sai por cima, cara. Você sai bicampeão carioca, você sai campeão da Libertadores e você sai campeão da Recopa. A imagem que eu vou guardar de você é a imagem que vai vir aqui agora. E obrigado por tudo, Fernando Diniz.